Salve galera do YouTube, salve rapaziada. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco para vocês como foi para tirar minha primeira habilitação para a categoria B, que no caso categoria B seria a categoria de carro, né? E o tema desse vídeo vai ser: fiquei possesso com o processo. E muitos vão estar me perguntando, como assim? Simples. Para quem já frequentou uma autoescola ou para quem nunca frequentou uma autoescola, né, tem todo o procedimento, que é toda uma burocracia. Assim como tudo aqui no Brasil tem a sua burocracia, seus altos e baixos, a autoescola também não é diferente, sabe, de um processo burocrático. Cheguei lá para me formar, né, todo passo a passo. Fiz a minha matrícula, foi no dia 16 de outubro do ano passado. Dei em média em torno de uns R$900, ganhei um desconto, né? O dono lá proprietário da autoescola me conhece o pessoal do restaurante onde eu trabalho, que o restaurante é vizinho do lado da autoescola. Ele é cliente do restaurante por muitos anos, né? No fim ele conhece o pessoal, me conhece, né? E ele deu até um desconto para mim. Então de R$900 ficou R$800. Só que nesse valor de R$900 é incluso também as 20 aulas práticas, de direção. Cheguei lá, deu dinheiro, né? Juntei o dinheiro, juntei bastante, que CLT não tem assim, quem é CLT não tem assim o dinheiro assim na hora, precisa juntar. No caso, juntei para dar de entrada, dei à vista o dinheiro lá na autoescola. E depois de um tempo eu recebi um tipo de um checklist para eu dar entrada na papelada no poupa-tempo mais próximo da minha residência. Semana seguinte eu fui nesse poupa-tempo, dei entrada na papelada para realizar o exame psicotécnico e depois o exame médico. Então eu tive que marcar um dia em horário para realizar o exame psicotécnico e outro dia em horário para realizar o exame médico. Porém, tanto o exame psicotécnico quanto o exame médico foram um sucesso. Eu passei assim de boa, de primeira. Depois eu fui encaminhado para o CFC. Para muitos que não sabem, CFC no caso é curso teórico, né, que ensina o aluno todas as regras geral, as regras básica de trânsito, que no caso é primeiros socorros, legislação do trânsito, direção defensiva. O aluno aprende sobre placa, sinalização, né? E quando eu fui pagar o CFC, que também o CFC é credenciado com a autoescola, aonde eu fiz a matrícula, né? Eles deram o CFC online, que você tem que baixar um aplicativo, né? Eles dão todo passo a passo. Assim que vocês fazem a matrícula no CFC, eles dão todo passo a passo, através do WhatsApp. Eles ensinam a baixar um aplicativo, aí desse aplicativo você tem que cadastrar CPF, nome, sobrenome, endereço de e-mail, reconhecimento facial. Aí eu comecei a fazer o CFC. O CFC, nesse caso, foi online, porque em algumas autoescolas existe o CFC presencial. Mas eu acredito que hoje em dia, presencial é quase que uma exceção, porque devido à pandemia, como muitas coisas que foram feitas através de cursos à distância, no caso, não presencial e sim feito através do computador de nossas casas, né? Eu acho que tudo é padrão hoje em dia, tudo é online, nada mais é presencial. E é uma carga horária que o aluno tem que cumprir de 48 horas, com 3 horas de duração e 20 minutos. Né? No caso, eu tive que me reajeitar, porque como eu trabalho em restaurante e eu trabalho de domingo a domingo, os únicos dias que eu tô assim mais sossegado de boa é na segunda, que o estabelecimento fecha mais cedo. Então, daria para eu fazer numa boa das 7 até as 10h20, né? E todas as terça-feiras que eu sempre folgo do meu serviço. Então, segunda e terça, das 7 até as 10h20. Realizei numa boa, né? Toda a explicação, toda a carga horária de aula online, tudo. Depois eu fui encaminhado para a prova teórica. E eu tive que realizar essa prova teórica em outro poupa-tempo, que no caso foi no poupa-tempo lá da Sé.
né? Eu fui fazer a prova teórica do Detran, no mínimo o aluno tem que acertar 21 questões, abaixo de 21 questões o aluno está reprovado. No caso, eu até acertei mais do que 21 questões, eu acertei até a mais do que o limite, né? De 21 questões eu consegui acertar 26 questões. Enfim, tanto o psicotécnico, quanto o médico, quanto o CFC, prova teórica do CFC foram de boa. Depois começou a parte ruim, né? Que no caso é a parte das aulas práticas. Quando eu comecei com as aulas práticas, eu achando que eu iria me dar super bem, que a parte prática é a parte mais gostosa, mais divertida, porque é a parte que o aluno começa a sentir o carro, pegar na direção do carro, começa a dirigir, o aluno acha que já está com tudo, já é o bam na direção, já sabe dirigir, já é, sabe, o motorista profissional no volante, sabe? O aluno já se sente o Ayrton Senna. No caso, quando eu comecei com a minha primeira aula, depois que eu realizei todas as provas, né? E eu comecei com as aulas práticas, eu me atrapalhei muito com embreagem, me atrapalhei muito com freio, com acelerador, confundia os pés, confundia os pedais, um horror. Meu instrutor comeu na minha mão. Não vou dizer que meu instrutor não comeu na minha mão, que pelo menos um pouco ele comeu na minha mão. Só que ele foi super de boa, né? Ele foi me ensinando, né? O máximo que ele pôde me ensinar, ele foi passando toda a instrução. Consegui aprender um pouco, uma noção básica de direção, né? Não vou dizer que eu aprendi a dirigir 100% bem, porque ainda, né? Tem muitas coisas que eu preciso me desenvolver, porque dirigir não é a autoescola que vai ensinar. Dirigir é a prática que a gente vai adquirir com o conhecimento do dia a dia. Quanto mais você dirigir, mais aprender, mais prática você terá no volante. Então, tem muitas coisas para aprender, porque a autoescola em si, o que ela ensina para o aluno? Ela ensina para o aluno a desenvolver primeira marcha, que no caso é a marcha de saída, a segunda, né, para o carro ganhar um pouco mais de força, é a marcha ré, porque no caso, no dia da prova, o aluno vai ter que fazer manobra de baliza, que vai precisar da marcha ré para entrar na baliza, para sair, né? A segunda marcha para desenvolver a marcha do carro, para o carro ficar um pouco mais forte. Enfim, algumas autoescola, mas quase nem toda regra tem a sua exceção. É uma autoescola ou outra. Ensina o aluno a desenvolver a terceira marcha. No caso, a minha me ensinou a desenvolver só a primeira, a segunda e a marcha ré, né, que seria mais para fazer o básico no dia da prova. Fiz as 20 aulas, no começo dei um pouco de dor de cabeça para o meu instrutor, tive um pouco de dor de cabeça até saber o controle da embreagem, não errar os pés, não pisar com tanta força no freio, no acelerador, porque afinal de contas os carros não são automáticos, para isso são carros manuais, mecânicos, então a gente precisa de toda a delicadeza, o jeito certo de pisar no freio, no acelerador, enfim. Mas eu consegui, no fim, dominar um pouco o carro, né? Sair com ele depois que o farol abre, fazendo a minha embreagem, achando o ponto da embreagem, acelerando devagar, freando depois pisando na embreagem, todo o processo. E assim, um dia antes de eu fazer a minha primeira prova, foi uma maravilha. Fiz aula antes da prova, fui super bem na aula prática. No dia que eu fui realizar a prova de direção, a parte final, eu achando que eu ia passar de primeira. Só que eu confesso para vocês uma coisa, eu não passei de primeira. Eu achando que eu ia passar porque eu fui muito bem no dia anterior quando eu fui fazer a aula, né? Um dia antes da prova, achei que no dia da prova eu ia me sair super bem. Quando eu cheguei no dia para fazer a prova eu realizei em Palmas, no Tremembé, lá na região do Tucuruvi. Então a banca examinadora que eu realizei a prova foi em Palmas, no Tremembé. Só que, tipo assim, chegando lá, bateu tipo de um pânico, de um nervoso. Eu vi aquele monte de aluno que iam fazer a prova, até alguns que já estavam fazendo pela segunda, terceira vez, que já foi reprovado, ia fazer de novo o reteste. No caso, eu seria a primeira vez que eu ia estar fazendo. Eu vi aquela multidão de gente, um monte de gente desesperada porque não estava passando, porque estava reprovando, um monte de gente, tinha gente até chorando porque não conseguiu passar de primeira. Né, examinadores assim que são um pouco assim bravos, né, na hora de fazer o aluno entrar no carro, de passar todo o procedimento para o aluno. Enfim, eu
né? Peguei um instrutor super de boa, aliás, um examinador super de boa. Só que na hora que eu entrei no carro, eu vi aquela multidão de gente, aquela multidão de alunos que iam fazer também de outras autoescolas também, né? Ou até da mesma autoescola que eu estava fazendo tudo, enfim. Eu fiquei muito nervoso. Aí que eu fiquei muito apreensivo mesmo. Assim que eu entrei no carro, eu fiz todo o procedimento do back, né? Que no caso o back seria ajustar o banco, espelho, cinto de segurança, né? Ver se a marcha está no ponto morto para na hora de ligar, sabe, o carro não sair pulando, porque quando a marcha não está no ponto morto, o aluno perde 1 ponto e no máximo o aluno pode perder até 3 pontos. Só que quando eu fui sair com o carro, eu bonito aqui, para variar um pouco, eu fiz o carro morrer. Não sei o que aconteceu, nunca fiz o carro morrer quando eu saí com o carro, nem na primeira vez que eu tive aula de direção, nunca fiz o carro morrer assim de primeira, eu só fazia morrer durante o trajeto, o percurso. Só que na hora que eu fui ligar o carro, fiz o carro morrer. Então eu já perdi 2 pontos nessa brincadeira. Quando eu fui retornar, né, ainda estava valendo a prova, quando eu fui retornar a minha prova, eu acabei esquecendo de dar seta. Então o instrutor já pediu para que eu descesse do carro, porque ele já me reprovou, porque eu perdi 5 pontos. 2 porque eu deixei o carro morrer e mais 3 porque eu não dei seta. Fiquei frustrado? Fiquei frustrado. Quem que não fica frustrado? Porque o dia da prova, tanto pode ser um dia, sabe? Um dia de sonhos realizados, de conquistas realizadas, sabe? O dia mais bonito na vida da pessoa, o dia mais emocionante na vida da pessoa, como pode ser o dia mais doloroso, o dia mais triste da vida da pessoa. E no caso, a primeira vez que eu fiz a prova foi um dia muito doloroso para mim. Fiquei muito chateado, tentei me manter forte, né? Mas tipo assim, atrapalha a gente, tanto psicologicamente quanto emocionalmente. A gente vai trabalhar de cabeça quente, se sentindo culpado, aquela sensação tipo, tentei dar o meu melhor que eu pude, né? Só não consegui fazer porque infelizmente, assim como eu, como qualquer pessoa, como qualquer ser humano, erra. Então a gente sempre, na hora que vai fazer uma prova de direção, sempre o nervoso vai bater. Então para quem nunca fez uma prova de direção, tá aí a minha dica que eu tô dando para vocês. Vocês vão fazer a prova, a primeira coisa que eu peço, mantenham a calma, o máximo de calma. Eu sei que não é fácil manter a calma, mas procuro manter o máximo de calma, porque o examinador tanto pode ser uma pessoa de boa, como pode ser uma pessoa mais rude. Eu fui reprovado 3 vezes. Só que as 3 vezes que eu fui reprovado, eu não peguei examinador tão truculento assim. Porque dizem, né, que o examinador é um pouco assim, bravo, né? Chama a atenção do aluno por qualquer coisa, né? Qualquer coisa, são brutos, tem uns que não dão nem bom dia. Até que eu não tive o azar de pegar examinadores tão bravos assim, né? Todos os que eu peguei foram de boa, né? A segunda vez que eu fui fazer a prova, estava conseguindo chegar na baliza, mas teve um carro que estava na minha frente, o outro examinador que no caso pediu para que eu desviasse, só que eu fiquei muito nervoso, porque é nervoso que bate na hora, né? Não tem como a gente não ficar nervoso, o nervoso toma conta, o nervoso, sabe, a nossa emoção, sabe, a gente já fica irritado porque perde o dia inteiro para chegar no dia que vai fazer a prova. Fica horas e horas no trânsito até chegar lá no local para fazer. A gente já fica cansado porque é trânsito, é sol na cabeça. Então a gente já vai desgastado, vê um monte de gente lá, sabe, numa tristeza porque a maioria é reprovado. Tem alunos que até choram, até se desesperam. Então a gente já vai com esse pensamento, caramba, esse foi reprovado, aquele foi reprovado, eu também vou ser reprovado. Então a gente já não vai muito com aquela segurança. Então chega lá, né, a gente erra um monte de coisa. Tudo que a gente sabe no dia que a gente vai fazer as aulas, no dia da prova, por erro bobo, a gente esquece e acaba cometendo esse tipo de vacilo. A segunda vez, quando o examinador pediu para que eu desviasse o carro, eu freiei o carro, tentei frear ele, né, no freio e na embreagem, só que o carro morreu. Quando eu fui ligar de novo o carro e fui sair, o carro morreu, então eu perdi 4 pontos. A terceira, eu já estava tão calejado porque eu reprovei na primeira, na segunda, né? Que a terceira vez que eu fui fazer a prova, nem com o carro eu consegui sair. Nem com o carro eu consegui sair. Tanto é que eu até pedi para que trocasse o carro, né? Que desse o mesmo carro que eu fazia nas aulas, né? Porque eu me sentia mais seguro com o carro que eu fazia nas aulas. Porque, tipo assim, o carro que eu fazia nas aulas era um.
E quando eu fazia na prova era outra, então eu me atrapalhava um pouco com embreagem, porque às vezes a embreagem de um, mesmo que seja do mesmo ano, mesmo modelo praticamente, mas às vezes ocorre da embreagem ser um pouco mais alta que a outra, ser mais baixa que a outra, dependendo se ela foi trocada ou não, dependendo assim, sabe, se tem alguma atualização que eles fazem no carro, né? Então, às vezes eu me atrapalhava um pouco com embreagem, mas eu percebi que tanto o carro que eu fazia aula quanto o que eu não fazia aula, eu errava do mesmo jeito. Só que a quarta vez, né, Deus resolveu me ajudar, né? Deus fez um milagre para mim. Pedi muita ajuda, muita proteção para Deus, tomei muita maracujina, calmante, né, para fazer a prova, pedi muita ajuda, muita sabedoria, né? Fiz algumas aulas a mais, né, para ficar mais seguro, para ficar mais forte. E na quarta vez eu passei, raspando, mas eu passei. É isso que importa. Para mim foi música que soou no meu ouvido, o examinador falar, você foi aprovado. Toda aquela sensação de, sabe, de mágoa, aquela sensação de pressão psicológica, emocional, aquele aborrecimento, sabe? Toda aquela baixa estima, tudo foi embora, né? E a sensação que depois que o aluno recebe que foi aprovado é a melhor sensação do mundo, é aquela sensação de alívio, é aquela sensação de sonho conquistado, de sonho vencido, aquela sensação de alívio, é aquela sensação que o aluno gostaria realmente de ter. Então, porque assim, para muitos, né, dependendo assim do emocional, do psicológico da pessoa, no caso eu sou uma pessoa assim que eu me pego muito feio com as coisas, então eu estou procurando estudar um pouco o meu psicológico, o meu emocional para não me pegar feio com as coisas, porque assim, às vezes eu me acho a pior pessoa do mundo. No caso, como eu tive 3 reprovações, eu estava me achando uma pessoa incompetente, eu estava me achando uma pessoa menos que os outros, estava me colocando muito para baixo mesmo, estava me atrapalhando tanto no serviço, eu estava trabalhando de cabeça quente, estressado, qualquer coisa me irritava, qualquer coisa tinha vontade de chorar, qualquer coisa, estava muito sensibilizado, muito fragilizado, mas, né, procurei ser forte, procurei tirar essas fantasias, esses grilos da minha cabeça, fui em frente e consegui. Depois que eu fui fazer a prova, que eu fui aprovado, né, paguei a emissão da CNH, recebi a minha CNH e agora é só conquistar o sucesso, né? Porque não é fácil, né? Para muitos que querem tirar, a pessoa fica maluca, né? Porque ela quer fazer de tudo para tirar, ela não quer ir lá para reprovar, ela quer ir lá para ser aprovada. No fim, ela é reprovada, tem que aguardar mais 15 dias. O reteste que tem que pagar não é barato, o reteste é caro. Você já pensou, você toda vez que reprovar tem que ficar pagando o reteste, fora que o meu prazo, como o meu exame médico eu realizei dia 10 de novembro do ano passado, estava mais ou menos próximo de acabar o prazo, né, do exame médico. Então, se acabasse, eu não conseguisse tirar minha habilitação, eu ia ter que começar tudo desde o zero. Então, eu já estava desesperado, eu já trabalhava com o pensamento que eu não fosse conseguir, que o prazo ia acabar, que eu ia ter que refazer tudo do zero. É um horror. Você fica de um jeito que você quer, sabe? Pirar de qualquer jeito, qualquer coisa para você, sabe? Para quem estiver me assistindo, qualquer coisa para quem estiver me assistindo, os nervos à flor da pele falando mais alto, né? Tudo uma pinta é catapora. Todo mundo para vocês desaba, pelo menos o meu mundo desabou. E eu estudo muito, né, o meu psicológico, o meu emocional, para que eu não fique chateado com as coisas, para que eu me sinta igual às pessoas, para que eu me sinta igual aos outros, porque é muito ruim a gente se sentir para baixo, né? Dependendo de quem está me assistindo, tem gente que não liga, tem gente que não esquenta a cabeça, que o emocional é mais aflorado. No caso, meu emocional não é tão aflorado assim, mas eu estou procurando estudar, né, para que eu tenha o emocional mais equilibrado, o psicológico mais equilibrado. Às vezes até umas terapias é bom a gente fazer para a gente se sentir mais confiante de si próprio, para a gente se sentir mais maduro para enfrentar o dia a dia, que não é fácil, porque é trabalho, é cobrança, muita responsabilidade. Vida de adulto, para muitos que sabem, não é nada fácil. Então, a gente se cobra muito. Então, nesse negócio de se cobrar muito, tudo pra gente, sabe? A gente fica numa situação muito delicada. Qualquer coisa tem que tomar cuidado, uma palavra tem que tomar cuidado, sabe? Um jeito como a pessoa fala, procede, tudo a gente imagina que tá sendo ruim, sabe?
qualquer pinta é catapora, melhor dizendo assim. Então, por isso que eu falo, vocês que estão tirando a habilitação, não importa se for para categoria A, categoria B, ou que vocês, para quem vai tirar, uma dica eu dou. No começo pode ser tudo fácil, mas depois que vocês começam a enfrentar a prova de direção, não é nem um pouco fácil. Vocês passam muita raiva, vocês passam muito nervoso. Quem tem um psicológico e emocional fraco vai mexer com o psicológico, com o emocional de vocês. Vocês vão trabalhar, sabe, irritado, vocês vão trabalhar de cabeça quente, vocês vão ter que lidar com pessoas difíceis, porque quem lida com o público lida tanto com pessoas fáceis como pessoas difíceis, no caso eu que trabalho em restaurante. Então é manter o psicológico, mesmo que esteja fervendo, mesmo que a gente esteja fervendo por dentro, a gente esteja à flor da pele, a gente tem que manter o nosso psicológico em dia. E porque não é fácil manter o psicológico em dia, é muito complicado, sabe? Então, qualquer coisa a gente deixa a peteca cair. Então, por isso que eu falo para vocês, vocês querem passar por essa fase, vocês querem ter a obtenção da CNH, muita paciência, muita calma, muita perseverança, porque vocês chegam lá. Assim como eu cheguei lá, vocês também que estão me assistindo vão chegar lá também. Porque Deus só coloca na vida da gente, se a gente tem vontade, se a gente tem uma meta para realizar, né? Deus só coloca aquilo na vida da gente que é de vocação própria. Se a gente quer realizar é porque é vocação que a gente tem, é destino, é Deus que colocou aquilo no caminho. Se no caso o meu sonho era tirar carta, mesmo que eu apanhei para tirar carta, eu consegui tirar. Se vocês têm algum sonho para realizar, que no caso é igual ao meu de tirar uma habilitação, seja lá qual for para a categoria correspondente, mesmo que vocês errem, que vocês não consigam de primeira, mas vocês vão conseguir, porque se é vocação, se é destino, está escrito nas estrelas, vocês vão conseguir, com fé em Deus vocês conseguem, assim como eu consegui. Mas assim, psicológico e emocional abala profundamente, vocês não sabem o que é sofrer para tirar uma habilitação, e eu falo isso por experiência própria. Então, quando vocês quiserem isso, né, aprendam que vocês não vão ter uma tarefa nada fácil. Vocês vão ter uma tarefa bastante difícil, bastante complicada. E essa é a dica que eu dou. Vocês não querem passar nervoso? Vocês não tirem habilitação, porque se vocês quiserem tirar a habilitação, vocês vão ver a raiva que vocês vão passar. Mas se é vontade de Deus e vocês conseguirem a sonho de vocês, vocês chegam lá. Mesmo que vocês apanhem 1, 2, 3 vezes, vocês chegam lá. Assim como eu cheguei também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo de hoje, né? Se vocês gostarem, vocês dêem um joinha, né? Comentam, se inscrevam no meu canal e eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos.